Oi, gente, que prazer falar com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas impressões do estudo do Vem Segue-me esta semana. E eu me senti muito tocada com os ensinamentos de João, de Judas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que João é aquele que nós conhecemos como um amado. Aquele que foi discípulo de Cristo, que foi apóstolo dele, que andou lado a lado com ele, que foi sua testemunha. E que Judas era irmão do Salvador Jesus Cristo, mas também só se converteu depois da sua ressurreição. E seus irmãos estão à frente da igreja em Jerusalém. E aí nós temos, nessa mesma época, o apóstolo João. E ele fala, nas suas epístolas, algumas coisas muito interessantes, até para a gente entender um pouco do contexto, do que acontecia nessa época. Fazia somente alguns anos que Cristo havia morrido, mas já havia uma apostasia, esse afastamento da verdade, inclusive dentro da igreja, inclusive entre os santos. Então, tanto João como Judas, eles vão falar dessa apostasia. E aí a gente precisa lembrar que o que é que acontece nessa época? Existem as filosofias gregas muito arraigadas aí na sociedade da época. E para os gregos, eles faziam uma distinção entre matéria e espírito. E a matéria como algo ruim, como algo que é corrompido. Então eles não acreditavam que o Filho de Deus nasceu na carne e que Deus permitiu que esse filho sofresse, que esse filho morresse. Então eles negavam o Cristo na carne, o seu nascimento, o seu sacrifício, a sua vida. Enfim, e muitos dos santos começaram a acreditar nessas apostasias. E aí é o que previne o apóstolo João, porque ele fala em 2 João, no capítulo 1, no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, quem não professava, quem não confessava que Cristo veio em carne? Os gregos e as suas filosofias. Esse tal é o enganador e o anticristo. E aí ele continua, para que eles se acautelem, tenham cuidado com isso. Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E eu fiquei pensando, olha só, ele está prevenindo aquele povo sobre os anticristos, aquelas pessoas que não acreditavam que Cristo veio na terra, que nasceu na carne, que tentavam enganar as pessoas, e ele fala sobre perseverar na doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é simples, gente, é preciso perseverar nela. E eu fiquei pensando, gente, como é que a gente persevera na doutrina de Cristo? Primeiro eu preciso conhecê-la. Se eu não conhecer a doutrina de Cristo, eu não tenho como perseverar nela. Mas como é que eu conheço a doutrina de Cristo? Lendo as Escrituras, porque a doutrina dele está nas Escrituras. Uma pessoa é facilmente enganada quando ela não lê as Escrituras, quando ela não se fortalece, quando ela não segura essa barra de ferro. Então é isso que o apóstolo João está falando, perseverar na doutrina de Cristo. Vamos segurar na palavra de Deus, vamos segurar na barra de ferro. Aí ele fala alguma coisa muito interessante que é sobre as características de Deus e sobre Jesus Cristo. Ele fala que Deus, assim como seu Filho, eles são luz. Olha que lindo, gente. Ele fala assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Deus é luz, ou seja, ele é luz, ele é clareza, ele é verdade, só coisas boas vêm dele. E ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, uma das características de Deus e Jesus Cristo é luz. E que se a gente anda em comunhão com Ele, a gente vai também praticar essa luz. Não tem como a gente ficar na escuridão. Mas quem é o pai da mentira?
É o Satanás. Quem tenta fazer os homens acreditarem que Cristo não existe, ou que ele não veio ao mundo, que isso é uma fábula, é um conto da carochinha, é exatamente o Satanás. Quem tenta dizer, não, Cristo é trevas, olha o mundo, a situação do mundo como está, olha crianças morrendo, olha, tem guerra em Jerusalém, ele permite tudo isso, por que ele não faz cessar tudo isso? Né? Vocês já ouviram pessoas dizendo assim, eu não acredito em Deus, porque se ele existisse de verdade, ele não deixava pessoas inocentes morrer, ele não deixava o mal prevalecer no mundo. Então é o Satanás que tenta distorcer o plano de Deus. É o Satanás que tenta fazer com que a gente ache que Deus é mau, que Jesus Cristo não existiu, que não haverá uma segunda vinda, que nem houve uma primeira. E aí eu fiquei pensando como essa época de João é muito semelhante à nossa, porque a gente também tem que ter muito cuidado. Hoje tem muitas filosofias e hoje tudo é disseminado muito rápido na internet. Né? Tem muitas falsas, vamos pensar assim, muitas falsas ideologias, falsas doutrinas, muitos enganadores tentando nos desviar da verdade. Então que a gente possa ter como bússola, né, como guia, realmente as Escrituras, a palavra de Deus. É isso que vai nos guiar, esse será o nosso norte. E o nosso Deus sempre será luz. E é interessante porque o apóstolo João, ele caminhou com ele andou com ele viu as suas marcas, ele viu quando ele ressuscitou, ele é uma testemunha que viu, é uma testemunha ocular, e ele está lá dizendo, eu vi, né? Não acreditem nos enganadores. Então, gente, que a gente possa realmente ter essa fé, né? Que a gente possa continuar firme naquilo que acreditamos e na doutrina de Cristo. Que a gente possa continuar tendo fé naquilo que a gente não viu. Fé no invisível, mas que a gente sente, naquilo que a gente vê as evidências acontecerem na nossa própria vida. Naqueles testemunhos que a gente mantém sagrado lá no nosso coração, né? Que a gente observa e que a gente sente. E que ninguém pode nos tirar porque é nosso. Essas experiências únicas e sagradas que vivemos. Como diz nas Escrituras que Maria guardava no seu coração. Tem coisas que a gente guarda no nosso coração. E que muitas vezes só a gente sabe de tão sagradas que são para a gente. Então que a gente não se deixe enganar. E pensando nisso, né, que Cristo, que o nosso Pai Celestial, eles são luz, eles são verdade. Eles nunca serão trevas, nunca, nunca, nunca serão trevas. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, se andarmos com Cristo, vamos andar na luz e vamos andar em comunhão. E é o que ele diz, vamos ter comunhão uns com os outros. E ele fala muito sobre amar o próximo. Ele fala sobre Deus é amor. Ele fala isso, né, que já em João 1:2, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está agora em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E eu vos escrevo, filhinhos. Eu amo esse filhinhos de João, porque é tão pessoal, é tão íntimo, é como se ele conhecesse cada um, particularmente ali. Né? Então ele está falando isso, ora, não dá para você dizer eu amo a Deus e você aborrece seu irmão. Eu amo a Deus e você odeia o seu irmão. Eu amo a Deus e eu fico brigando com meu vizinho, eu brigo com o mundo inteiro, eu xingo o mundo inteiro. Gente, o evangelho é simples. Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que o apóstolo João está nos ensinando. É claro que somos falhos, cometemos pecados, às vezes tem pessoas que nos faz perder a paciência,
Às vezes a gente tem que contar até 5, sim, ou até 10, é verdade. Mas nós precisamos aprender a amar as pessoas. Precisamos aprender a perdoar as pessoas. Se nós quisermos um reino celestial. Porque como é que eu vou estar no reino celestial com meu vizinho que eu briguei a vida inteira? Como é que eu vou estar no reino celestial com aquele amigo que eu odeio? A gente precisa aprender a amar as pessoas. Seremos diferentes das pessoas? Sim. Seremos. As pessoas não são iguais. Tem pessoas que são mais difíceis de amar? Tem. Mas tem que ser um exercício diário. Isso tem que estar lá nas nossas metas do pensar celestial. E eu sei que não é fácil. Porque é fácil você amar aos amigos. Mas não é fácil aqueles que te maltratam, aqueles que te perseguem. Mas que a gente possa ter isso como um exercício, que a gente possa ter isso como uma oportunidade de aprender, de crescer. Eu passei recentemente por uma experiência no trabalho que foi muito difícil. Eu recém tinha perdido meu marido e uma professora ficou me substituindo em algumas coisas. E quando eu voltei, eu percebi alguma coisa estranha e... Bom, eu não vou contar toda a história aqui, mas o que acontece? Essa pessoa me fez muito mal. E era uma pessoa que eu achava que era minha amiga. Era uma pessoa que eu confiava. E eu fiquei muito triste, foi uma situação muito difícil, muito difícil. E assim, de graça, praticamente assim, de nada. De nada, e eu vi uma pessoa se transformar em uma inimiga. Alguém que eu tinha tanto apreço, que eu tinha tanta estima, de repente com um ódio feroz de mim. E eu pude refletir muito. A primeira sensação que eu tive foi eu me sentir injustiçada. E a primeira sensação foi dizer, eu não mereço passar por isso. Eu acabei de perder o meu marido, ainda tenho que enfrentar toda essa oposição e com alguém que eu confiava tanto. Mas eu parei, pensei, e lendo as escrituras, eu aprendi, lendo Vem Segue-me, que eu não podia simplesmente revidar, que eu não podia simplesmente reagir, mas eu tinha que ter o controle da situação. E eu reli muitos discursos, inclusive discursos que me diziam que eu precisava aprender, eu podia decidir se eu me ofendia ou não. Que eu decidia a minha reação diante da situação, toda causada pela pessoa. Então eu comecei a refletir sobre isso. E estava difícil, porque eu comecei a ficar com ódio, eu comecei a ficar com raiva. E eu dizia, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Aí eu não acredito. Então foi uma situação tão difícil que eu estava com raiva. E quando você está com raiva, você fica cego. A primeira coisa que você quer fazer é dizer um monte, é prejudicar a pessoa tal como ela estava tentando te prejudicar. Mas aí eu parei e disse, calma, esse é o seu homem natural, vamos orar por ela. E eu comecei a orar. E à medida que eu li as escrituras, eu comecei a perceber que não bastava somente orar por ela, mas eu também precisava orar por mim, para que eu tirasse aquele sentimento do meu coração que não era bom e que não estava me fazendo bem, para que eu aprendesse a perdoá-la. Então eu comecei a pedir ao meu Pai Celestial que Ele me desse características de Cristo, que Ele me enchesse de caridade, que eu tivesse amor por aquela pessoa, que eu tirasse do meu coração aquele rancor e tivesse amor por ela. E depois nós tivemos uma conferência de estaca e o presidente da esposa do presidente de missão deu um discurso em que ela falava uma situação muito parecida com a minha. Ela dizia que precisou tirar uma licença e quando ela voltou ao trabalho, ela tinha uma substituta e a substituta ficou indignada porque ela voltou e a vida dela se transformou em um caos. E ela começou a pensar o que fazer. Aquela pessoa tinha um ódio mortal dela. Ela começou a pensar o que fazer por aquela pessoa e ela decidiu que ia orar por ela. Mas ela percebeu que só orar não era suficiente, que ela precisava fazer algo mais. E ela precisava fazer o bem por aquela pessoa. Então, eu já estava orando por caridade. E eu pensei, eu já sei, eu preciso fazer o bem. Eu não posso deixar me contaminar
Eu não sou desse jeito. E eu sou membro da Igreja de Cristo. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu não podia fazer com que o meu trabalho se transformasse em um campo de guerra de duas forças ali, né, opositoras, quando eu já sabia muito claro o que estava acontecendo. Eu me reuni com a minha diretora e ela disse: Rosângela, para mim isso é muito claro, essa pessoa quer o seu lugar. Enfim, eu decidi que tomaria as rédeas da situação, oração, jejum, e procurei tratar essa pessoa mesmo depois de tudo que aconteceu normalmente. Tive reunião de paz, elogiei o trabalho, enquanto essa pessoa só falava comigo por e-mail e formalmente, eu continuava chamando da maneira carinhosa que eu chamava. Eu continuei fazendo coisas por ela. Foi chegando o Natal, armei as árvores de Natal, coloquei uma em cada salinha dos professores, coloquei uma na mesa dela. Houve uma situação em que ela quase perdeu uma sala de aula, isso implicaria receber a menos. Eu solucionei, ajudei para que isso não acontecesse, fiz o bem por ela. E aos poucos, ela foi voltando ao normal. Foi até a diretora, se desculpou com ela, não se desculpou comigo, mas falou com a diretora, acho que foi um mal-entendido, enfim. Gente, o mal existe, muitas vezes o Satanás vai usar das pessoas para nos atingir, e em momentos difíceis, em um momento difícil que eu estava passando, eu tive que enfrentar um vendaval que eu não esperava de uma pessoa que eu confiava, né? Que eu falei do Evangelho várias vezes, que eu levei pelo menos umas 4 vezes na igreja comigo, alguém que eu queria do meu lado, que eu confiava. Enfim, né? A gente acaba aprendendo com as situações. Claro que a confiança foi quebrada, claro que a gente escolhe as pessoas que a gente quer ter perto na vida, mas eu aprendi principalmente que eu posso escolher ter raiva ou não, que eu posso escolher me magoar ou não, que eu posso escolher um caminho mais excelente. Hoje eu posso olhar nos olhos dela, eu posso rir, eu não sinto nenhuma mágoa. Então, que a gente possa realmente ter domínio da situação e domínio sobre nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. As pessoas são falhas e vão pecar. O próprio João, ele fala isso, né? Ele fala isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E ele diz, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, né? Cristo veio e expiou nossos pecados. O Evangelho é simples. Mesmo nós que somos santos, vamos cometer erros, vamos pecar, vamos ofender talvez o outro, ou sermos muito ofendidos. E às vezes a gente vai achar, não é justo, eu não mereço isso, mas a gente decide, eu vou ficar com essa narrativa de não é justo, eu não mereço isso, ou eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender algo com a situação, ou eu vou aproveitar essa oportunidade para me refinar. Pois é sempre melhor a gente aproveitar as provações para a gente se refinar, para a gente adquirir atributos de Cristo. E aí aconteceu comigo, e eu estava tão enfurecida, e no final eu vi uma mudança no meu coração. Eu sou muito grata ao meu Pai Celestial que me permitiu isso. Eu vi essa mudança e eu sei que eu sempre vou lembrar dessa experiência com gratidão, porque eu não me revoltei contra a pessoa, porque eu não tratei de destruir a vida dela ou de prejudicá-la. Mas o contrário, eu continuei fazendo bem para ela. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente não sabe o que vai no coração das pessoas, as situações que elas estão enfrentando. A gente não sabe as mágoas que as pessoas têm. E uma pessoa ferida vai querer ferir o outro. Não que ela tenha esse direito. Ela não tinha. Mas eu prefiro que um dia ela se entenda com o nosso Pai Celestial. Não comigo. Né? Gente, eu fiquei pensando, poxa vida, essa vida é um teste, é um ensaio para o Reino Celestial. Imagina se eu vou chegar lá no Reino Celestial e vou ficar cheio de mimimi, ou eu não vou falar com a minha vizinha do lado? Não, porque eu não vou nem chegar lá se eu tivesse sentimento, se eu tivesse rancor. Então a gente precisa realmente jejuar, orar.
né? Eu passei por outra experiência. Eu acho que eu estou realmente sendo provada para ver o quanto a minha capacidade de perdoar. Recentemente eu tive a oportunidade de ir ao templo, né? De ir ao templo, entrar na sala celestial e ver algumas pessoas lá na sala celestial que no passado, né, fizeram sofrer. E eu estava tão feliz por vê-los lá. Tão feliz. Tão feliz. Esse é o Evangelho de Cristo, né? Que nos ajuda, que nos abençoa, que nos faz sentir o desejo de perdoar as pessoas e de amá-las de verdade, porque Deus é amor. Então, se eu quero o reino celestial, eu imagino que eu também tenho que ter esse amor no meu coração. Eu preciso aprender a amar as pessoas. Eu lembro bem quando a minha filha foi para a missão e ela relatou a dificuldade que ela teve com a primeira companheira dela. E a primeira companheira dela era bem dura, vinha de uma família de muitos filhos. Ela era trigêmea, era autossuficiente. E minha filha bem meiguinha, de filha única, né, sem experiência nenhuma na vida, muito demorada e nas coisas que fazia, né? Enfim. E elas tiveram muita dificuldade nesse entrosamento, por terem características muito diferentes. Então, minha filha começou a ficar com ali, chorava às vezes, achava que a companheira não tinha paciência com ela também não tinha com a companheira. Enfim, as duas estavam na missão por um mesmo propósito. As duas eram representantes de Cristo, tinham vindo de famílias diferentes, de histórias diferentes. Então, minha filha teve que exercer paciência com ela, mas ela também teve que exercer com a minha filha. E no final das contas, aconteceu um dia que a companheira recebeu uma chamada do presidente de missão e era o anúncio, né, era a notícia que a avó dela tinha falecido. E ela era muito, muito apegada à avó. Então, nesse momento, ela se desmanchou chorando. E a minha filha disse que naquele momento sentiu como se tivesse acontecido aquilo com ela. Foi tão grande o amor que ela sentiu pela companheira, né? E a misericórdia, a piedade, a compaixão naquele momento, que ela se abraçou com a companheira chorando e as duas ficaram muito tempo chorando. A partir daquele momento, deixou de ser simplesmente uma companheira para nascer uma amiga, né? E que bom é essa amiga que eu conheci, estava presente no casamento da minha filha, conversa com a minha filha de vez em quando, busca as opiniões, os conselhos. E eu fico pensando, né? Imagina-se picuinhas por diferenças. Você é mais rápida, você é mais lenta, ou, né? Ou você é mais autossuficiente, você é menos, ou você é americana e eu sou brasileira. Se essas picuinhas destruíssem de repente uma obra grandiosa que elas teriam juntas, destruiriam uma amizade que demoraria até muito mais tempo do que o companheirismo de missão. Então, gente, que a gente tenha muito cuidado em refrear nossa língua, em não magoar as pessoas, em não ofender. A gente só ganha, né? Só ganha quando a gente procura amar as pessoas de verdade, sinceramente. As pessoas vão errar. Às vezes a gente vai dizer, poxa vida, de novo, né? De novo isso. Mas faz parte. Faz parte desse mundo decaído, faz parte da nossa experiência mortal. E ele diz, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus é luz, Deus é amor. Nós, como filhos dele, precisamos adquirir essas características, precisamos também da sua luz, precisamos brilhar por onde passarmos e precisamos demonstrar o nosso amor. Amar o nosso próximo. As pessoas vão dizer assim, essa pessoa é membro da igreja e como ela trata as pessoas, ela não ama, né? O que Cristo ensinou? Que a gente possa amar. E a promessa é essa. A promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é para os que são luz. A vida eterna são para os que amam e para aqueles que não se deixam enganar pelas falsas doutrinas. Aqueles que aprendem a ler as Escrituras, a analisar, a se agarrar na doutrina de Cristo, a perseverar. O Evangelho é isso, é simples. Não é diferente do que Judas está dizendo. Ele está relembrando, olha, os israelitas também caíram em apostasia. E olha o que aconteceu com eles. Nós decidimos se queremos nos afastar da verdade ou não. Nós decidimos se deixamos o poder do mal entrar na nossa vida. Nós decidimos vencer o mundo ou não.
É como falou o presidente Nelson, como fala aqui, João, nós precisamos vencer o mundo. E vencer o mundo, gente, é isso. É às vezes você ter que decidir se você vai ser humilde ou vai deixar o orgulho predominar. Vencer o mundo é você perdoar. E isso não é sinal de fraqueza, mas é sinal de fortaleza. É um atributo de Cristo. Então isso é vencer o mundo, é deixar essa carne, esse homem natural, pedir perdão, amar as pessoas. E assim a gente vai viver a vida melhor, com mais leveza, com mais gratidão. Vamos lembrar o bem que as pessoas nos fizeram. Vamos focar nas coisas boas. Todo mundo tem coisas boas a oferecer. Que o Senhor nos abençoe. A gente está chegando aí o Natal. Que a gente possa lembrar da luz do nosso Salvador Jesus Cristo. E desse amor que encheu o mundo. Até a próxima.